O Jamil Chad, ele fez uma coluna que é bem interessante, só para a gente amarrar isso e já ir para os outros temas aqui do nosso All News. Ele falou sobre essa ofensiva de Donald Trump, que tem a ver com o quê? Com o nosso 2026 aqui. Ou seja, a disputa eleitoral do Brasil em 2026. Então, a coluna aqui do Jamil é muito interessante, vou ler aqui o comecinho. O governo de Donald Trump considera que a eleição no Brasil de 2026 é uma peça fundamental para os seus planos para consolidar uma agenda ultraconservadora no hemisfério ocidental, barrar o avanço da China no continente e construir uma nova ordem internacional. E aí, nessa semana, a Casa Branca deu a largada para essa ofensiva contra o Brasil, instrumentalizando a suposta censura contra plataformas digitais como desculpa para mandar alertas ao país, ameaçar autoridades brasileiras no Congresso, barrando vistos, e aí uma articulação com o Congresso. Fontes do governo confirmaram ao Jamil Chad que a ofensiva tem um só objetivo: criar as condições ideais para que, no ano que vem, em 2026, a eleição do Brasil seja marcada por uma ampla atuação das plataformas digitais em apoio ao bolsonarismo. E aí, o avanço da ultradireita, da extrema-direita, aqui no Brasil, também alinhado aos Estados Unidos. Vamos lá, Josias. Como é que essa ofensiva vai agir aqui nos próximos tempos? Ela vai ter resultado, não vai? Você também enxerga dessa maneira? Também enxerga essa ofensiva Trump aqui no Brasil? Sem dúvida, essa aliança das corporações digitais com Donald Trump tem propósitos financeiros e políticos. Financeiramente, interessa às corporações se contrapor a qualquer país, a qualquer autoridade que tente impor limitações à difusão de conteúdo. O conteúdo gera monetização e eles lucram com isso. O ódio dá mais lucro do que a pacificação. A mentira resulta em muito engajamento. Então, eles querem um liberou geral nas plataformas. Esse é o objetivo econômico. E o objetivo político evidentemente, consolidar um movimento que é hoje personificado pelo Donald Trump, um movimento, uma frente internacional de ultradireita. E interessa também a esse movimento o liberou geral nas plataformas digitais. Obviamente, isso não é que vai acontecer em 2026, já está acontecendo. Depois que o Mark Zuckerberg, da Meta, declarou que ia flexibilizar o controle, o monitoramento de conteúdo nas suas plataformas, a Advocacia Geral da União convocou uma reunião em janeiro, chamou todas as Big Techs para discutir a implementação dessa flexibilização no Brasil, como se daria o controle de conteúdo no Brasil, e nenhuma delas atendeu ao convite, nem a Meta, nem a qualquer outra. Nenhuma foi a Advocacia Geral da União para discutir isso. E houve, na campanha de 2022, um movimento capitaneado pelo pelo Tribunal Superior Eleitoral, que era então presidido pelo Alexandre de Moraes, sempre ele. Houve um movimento para segurar as Big Techs. Elas foram chamadas a conversar, não houve intimação, houve uma convocação para negociar o limite de atuação das Big Techs e o controle da difusão de informação falsa no contexto eleitoral, de mentiras. Todas colaboraram, o TSE fez uma resolução que foi aplicada, mal ou bem, surtiu efeitos durante a eleição de 2022. Agora, eles não estão atendendo a convite da AGU, não atenderão doravante, ou não há nenhuma sinalização de que tenham a disposição de colaborar também com a Justiça Eleitoral. Então, houve uma mudança de ambiente a partir da eleição do Donald Trump. Então, devemos nós, evidentemente, nos preocupar, Fabiola, com isso. Agora, aparentemente, o Alexandre de Moraes não está se dando por achado. Ele falou na semana passada, num evento na USP, e ele disse que Big Tech, corporação digital, não é Deus, né? E fez uma comparação. Ele disse, olha,
essa difusão, essa lavagem, expressão dele, essa lavagem cerebral que é promovida pelas Big Techs, ela favorece um populismo digital e favorece uma visão de mundo que é uma visão odiosa, preconceituosa, que se contrapõe a direitos de pessoas pobres, de mulheres, de pessoas da comunidade LGBT. Então, são ideias que proliferam nas plataformas digitais, que roçam, por vezes, o crime, o racismo, a misoginia, a difusão de mentiras, a calúnia, e precisa ser coibido de alguma maneira. Isso, num contexto eleitoral, é absolutamente deletério. A Justiça Eleitoral vai tentar fazer o que fez em 2022. Não será fácil, Fabíola, não será fácil. Então, não é que vai acontecer um movimento em 2026. Já está acontecendo. As plataformas digitais já estão sinalizando, olha, mudou o jogo. E agora a nossa disposição de colaborar é menor. Isso já aconteceu com a AGU, provavelmente acontecerá também com a Justiça Eleitoral. Então, é preciso que o Brasil se preocupe com isso, é preciso que o TSE, agora sem o Alexandre de Moraes, que não é mais membro da Justiça Eleitoral, do Tribunal Eleitoral, é preciso que o TSE comece a se preocupar, mudou a composição. Hoje o TSE é mais conservador do que era na época em que era presidido por Alexandre de Moraes. Então é preciso que a Justiça Eleitoral vai ser presidida, para você ter uma ideia, na eleição de 2026, o TSE será presidido pelo Cássio Nunes Marques, que é um juiz bolsonarista. Terá ele a mesma preocupação que teve o Alexandre de Moraes? Certamente não, Fabíola. Então o cenário não é alvissareiro para a eleição de 2026. Sakamoto, você acha que Trump vai conseguir influenciar as eleições brasileiras em 2026? Vai ter peso nas eleições de 2026 aqui? Então, Fabiola, eu acho que influenciar em alguma medida, é claro que ele vai conseguir influenciar, como vários outros governos, né, já norte-americanos influenciaram ao longo do tempo, teve até golpe militar influenciado pelo governo norte-americano aqui, né? Agora, na verdade, eu acho que todo esse teatro que está sendo montado, tem-se que, na verdade, o governo norte-americano também tem que tomar cuidado na dosimetria. Porque se, por um lado, né, a pressão norte-americana, é claro que isso influencia no processo, mas pressão demais pode passar aquela imagem de tentativa de intervenção. E aí, se você faz, e aí fecha, né? E aí, vários países, democráticos ou não democráticos, quando tem uma influência externa de um governo, de um outro governo na tentativa de manipular as eleições, eles gritam e isso gera uma identidade reativa e gera repúdio por parte de uma camada da população que não está polarizada. Então, tirando o bolsonarismo vai ficar eletrizado por conta disso. O pessoal ligado ao petismo e lulismo, não. Mas tem aquele grosso da população que está no meio que está preocupado com 1 milhão de outras coisas, que hoje mesmo não está nem preocupado com a questão do Trump, com o Alexandre de Moraes, com o golpe, com nada disso. Está preocupado com arroz e com feijão, com o preço de tudo isso. Mas que, é claro, no meio da eleição, a depender do que aconteça, essa tentativa de intervenção, se for muito clara, se for muito descarada, isso pode gerar, o tiro pode sair pela culatra. Né? A gente viu isso em uma série de países, porque aí você faz com que o grupo que esteja no poder acabe canalizando um descontentamento pela tentativa de intervenção de um poder estrangeiro no país. Mais do que o governo Trump, especialmente, eu me preocupo com a tentativa de interferência das Big Techs em si, né? Do X, da Meta, da Alphabet, do Google, ou seja, TikTok, que agora vai ter boas relações com o governo norte-americano, entre outras, né? A gente sabe como foi difícil para a Justiça Eleitoral ao longo dos anos, né, tentar impor um mínimo de responsabilidade para que as Big Techs aqui tomassem cuidado. Tivemos limitações em número de pessoas em grupos de WhatsApp, tivemos muita coisa acontecendo exatamente para
evitar a manipulação do debate público. E isso aconteceu, coincidentemente, depois da primeira eleição do Trump, que quando houve a primeira eleição do Trump, houve desconfiança a respeito de como as plataformas, de como tudo isso tinha ajudado ele, como as fake news produzidas pela Rússia tinham ajudado na eleição, e aí surgiu um monte de medidas, as plataformas entraram, a Meta foi exemplar, o X na época, ainda Twitter também deu bons exemplos, e por aí vai, o Google. Só que aí depois, por conta, diante do custo de regulamentação, diante do custo de regulação, para falar correto, as empresas começaram a dar para trás, aí entraram no barco do Trump contra a regulação, e aí é o grande problema. Se as plataformas considerarem o Brasil terra arrasada, não vai caber ao Tribunal Superior Eleitoral ou ao Supremo Tribunal Federal, né? Até o Josias está correto com relação ao Cássio Nunes Marques, mas tem sempre a revisão do STF, de bloquear a rede. Né? A gente pode, no limite, Fabiola, ter uma eleição sem rede social no Brasil. Eita, será? E você, Raquel, para a gente amarrar, o tempo voa, gente, 11h25. Você acha que essa ofensiva de Trump pode dar resultado no Brasil? Você percebe essa força de Trump? Houve muita animação desde quando ele foi eleito, né, dos bolsonaristas aqui. Você tem apurado também isso, né, essa dobradinha que eles estão tentando fazer, essa ponte que eles estão querendo fazer com os Estados Unidos. Isso pode ter realmente um resultado na eleição de 2026? Olha, Fabiola, é difícil prever tão longe assim, né? Vai depender muito de como é que vai estar a economia lá na frente, como é que vai estar a popularidade do governo Lula. Agora, o que eu vejo desse interesse tão grande que agora parece se manifestar, né, do governo americano pelo Brasil, e você percebe que a questão não é tanto Bolsonaro, a questão não é tanto Lula, a questão é Alexandre de Moraes. Porque o Brasil tem a sua importância geopolítica, ele está aqui no quintal dos americanos, ele tem a sua relevância na América Latina. Então é claro que o governo americano e Donald Trump vão estar olhando para cá. Mas a questão não é tanto. Interessa, sim, para um governo Donald Trump garantir uma vitória da direita em 2026 no Brasil, assim como a direita se organiza no mundo. Então, interessa para ele garantir vitórias da direita em vários lugares importantes no mundo, até para bloquear o avanço chinês. A gente está vivendo uma nova Guerra Fria no mundo hoje. Agora, é muito importante para as plataformas digitais impedir essa agenda do Supremo Tribunal Federal de regular as plataformas aqui no Brasil, porque de alguma forma o Brasil se tornou exemplo lá fora. Quando o Moraes conseguiu bloquear o X e ele chamou a atenção do mundo para si, né? O Elon Musk teve que ceder e ele teve que compor e ele teve que voltar. Então, o Brasil chamou muita atenção. Não foi à toa que o Mark Zuckerberg, quando faz a sua fala, ele fala em tribunais secretos da América Latina. Né? É muita coisa quando um multibilionário como o Mark Zuckerberg da Meta fica atento para um juiz do Supremo Tribunal Federal de um país latino-americano. É porque está havendo muito incômodo. Porque essa regulação é algo temido pelas plataformas no mundo inteiro. E aí, quando você tem um país que tem um porte do Brasil, que não é um porte pequeno, dando exemplo para o mundo de algo que elas querem evitar a todo custo, porque isso vai impactar muito nos lucros, aí sim chama muita atenção. Então, existe uma agenda muito forte das grandes plataformas de impedir o avanço da regulação, e elas não querem que o Brasil se torne esse exemplo. E como Donald Trump está muito ligado na agenda dessas plataformas, porque a agenda da direita e a agenda das plataformas, elas se unem, porque o ódio gera dinheiro, gera monetização, e a monetização das plataformas vai avançando à medida que essa agenda da direita vai avançando, as coisas se casaram muito. Então, eu acredito que a regulação
que o Brasil está tentando implementar, e principalmente o que está ocorrendo dentro do Supremo desde o 8/1 e agora passando pelo julgamento do Marco Civil da Internet, está no olho de atenção das plataformas digitais. E é por isso, por esse interesse econômico e também geopolítico, mas principalmente interesse de dinheiro, que isso entrou no foco do governo americano.